Presidente Trump faz ligação para Zelensky sobre detalhes do cessar-fogo com a Rússia. Na Flórida, 10 imigrantes ilegais são presos acusados de crimes sexuais. No Brasil, o presidente Lula reage com tranquilidade após avião oficial arremeter. E tem ainda as notícias internacionais. O Brasil News começa agora. Boa noite. Nesta quarta-feira, o presidente Donald Trump conversou por telefone com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A ligação durou aproximadamente 1 hora. Trump publicou na rede social Truth que a conversa foi para alinhar as solicitações e necessidades da Rússia e Ucrânia no acordo de cessar-fogo entre os países. Trump disse que, abre aspas, estamos muito no caminho certo. Fecha aspas. Ainda segundo Trump, os termos do acordo devem ser divulgados em breve. Imigrantes indocumentados foram presos na Flórida. Todos são acusados de crimes sexuais. A repórter Lorena Gomes tem as informações. As prisões fazem parte de uma operação focada na segurança pública. Nas últimas 3 semanas, 10 imigrantes ilegais foram detidos. A operação contou com o envolvimento da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos no setor Miami, a Polícia de Imigração e Alfândega, ICE, e o gabinete do xerife do condado de Monroe. De acordo com a investigação, todos os detidos têm condenações por crimes sexuais registrados no Departamento de Aplicação da Lei da Flórida. Além deles, a polícia também prendeu 2 cubanos com histórico de crimes violentos. Um tinha condenação por homicídio e o outro era acusado de crueldade contra animais. Todos foram processados e transferidos para a custódia do ICE, onde aguardam a deportação. E a comissão da cidade de Ocoee aprovou por unanimidade um acordo para o Departamento de Polícia treinar um oficial para a Força-Tarefa do ICE. O objetivo é ajudar o Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos na localização de indivíduos com mandados em aberto. Ainda não foi determinado qual policial será designado nem quando o treinamento começará. O critério é que ele esteja no departamento há pelo menos 2 anos. O oficial deverá passar por 40 horas de treinamento que serão financiadas pelo governo federal e não exigirão recursos adicionais da cidade. E o pai da atriz Lindsay Lohan compareceu ao Tribunal do Condado de Palm Beach na terça-feira. Ele foi preso no domingo por violar a liberdade condicional. Michael Lohan, de 64 anos, se declarou inocente das acusações. Em fevereiro, ele teria agredido a ex-esposa Kate Lohan, no Texas. Na ocasião, ele foi preso e condenado a 48 meses de liberdade condicional. De acordo com documentos judiciais, Lohan já foi preso em 2021, acusado de levar dependentes químicos para centros de treinamento na Flórida em troca de pagamentos ilegais. E um homem do condado de Brevard enfrenta 20 acusações de contravenção depois que as autoridades descobriram várias espécies de répteis dentro da casa dele. De acordo com a Comissão de Preservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida, Daniel Dinove, de 45 anos, começou a ser investigado depois de uma denúncia feita à polícia de Brevard. Na casa dele foram encontrados vários répteis não regulamentados e pelo menos 4 espécies proibidas no estado. Eram 2 cobras piton birmanesa e 2 lagartos teiu do Nilo. Os animais foram levados para instalações licenciadas. E os astronautas que ficaram por 9 meses no espaço devem esperar um pouquinho para se juntar às famílias. Os astronautas Sunita Williams e Butch Wilmore vão precisar de tempo para que os corpos se ajustem à força da gravidade. Enquanto ainda estavam a bordo do navio de recuperação da SpaceX, eles passaram por exames de saúde preliminares. Depois dessa primeira avaliação médica, os astronautas foram para o Centro Espacial da NASA, em Houston, para uma bateria de exames e fisioterapia, para recuperar a força muscular e a densidade óssea. Só depois de uma liberação médica é que eles poderão retornar para casa e passar um tempo com as famílias.
Williams e Wilmore deveriam passar cerca de 8 dias no espaço, como a primeira tripulação da Starliner, mas passaram 286. Problemas na nave da Boeing levaram a diversos atrasos no retorno à Terra, até a NASA decidir que uma nave da SpaceX traria de volta os astronautas. Finalmente, o retorno aconteceu na terça-feira, a bordo da cápsula Dragon Freedom, da empresa de Elon Musk. Ela pousou no mar próximo a Tallahassee e vários golfinhos foram dar as boas-vindas aos astronautas. Eles nadaram ao redor da cápsula, fazendo uma bonita imagem que repercutiu na mídia no mundo inteiro. Finalmente, podemos dizer bem-vindos à Terra novamente. A seguir, no Brasil, Lula reage com tranquilidade após avião oficial arremeter. E tem ainda as notícias internacionais. Até já! Mimoso traz para sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto. Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. Atenção, Newark, região de Nova York. Apresentamos a barbearia Barbie D, no coração do Ironbound, número 70 da Congress Street. Aqui você encontra cortes impecáveis, barbas bem alinhadas e um atendimento de primeira. É hora de renovar o visual. Na Barbie D, você sai estiloso e confiante. Barbearia Barbie D, onde o estilo encontra a excelência. Aberto todos os dias, venha nos visitar hoje mesmo. Barbie D, porque você merece o melhor. Famílias de imigrantes venezuelanos deportados dos Estados Unidos para El Salvador foram às ruas em protesto. Eles exigem que o governo ajude a repatriar os parentes. O protesto aconteceu nas ruas de Caracas na terça-feira. Parentes de imigrantes venezuelanos pediram ajuda ao governo para que os familiares retornem ao país. Nos enteramos el sábado por una llamada que hizo mi esposo Darwin que los estaban montando en un avión con destino a Venezuela, totalmente engañados. Eso no pasó así, esos aviones aterrizaron en El Salvador. Y no tengo el paradero de nuestros hijos si están en El Salvador, por favor que nos los devuelvan. Ellos no son delincuentes, ellos no son ninguno delincuente. Si hay personas que tienen problemas, bueno, pero que los juzguen tal como lo manda la ley, que los investiguen. Nosotros somos padres venezolanos, le dimos una buena crianza. No fim de semana, o presidente Trump invocou a Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798 para deportar mais de 200 pessoas para El Salvador, sob a alegação de supostamente serem membros da gangue venezuelana Trem de Aragua. E o aumento da criminalidade na capital peruana tem motivado a presidente do país a considerar a pena de morte.
As investigações apontam que a onda de assassinatos em Lima, capital do Peru, tem ligação direta com casos de extorsão. No domingo, a presidente do país declarou estado de emergência na cidade. A estos malditos asesinos les digo que estou pensando seriamente en la pena de muerte, porque ningún sicario, ningún extorsionador podrá manchar de sangre a famílias. A morte do músico Paul Flores causou indignação no país. O ônibus em que ele viajava foi atacado a tiros por criminosos. Dá medo salir a la calle. A veces hacer negocio también damos miedo, ¿no? Com medo salimos, a veces não pensamos que qualquer coisa pode passar, não? O decreto de emergência vale por 30 dias e se aplica tanto a Lima quanto à província vizinha de Callao. Após a medida, o Exército foi para as ruas numa tentativa de conter a situação. E agora quem está chegando é a correspondente Arlene Balieiro com as principais notícias do Brasil. E o Supremo Tribunal Federal, o STF, e a Procuradoria-Geral da República, a PGR, decidiram arquivar o processo que pedia a apreensão do passaporte do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. A decisão foi anunciada pelo ministro Alexandre de Moraes na noite de terça-feira, assim que a PGR se manifestou contrária à apreensão do passaporte do parlamentar. De acordo com a Procuradoria, o processo apresentado pelo PT não contém elementos mínimos que justifique a abertura de uma investigação. Mais cedo, Eduardo Bolsonaro já havia anunciado o afastamento do cargo de deputado federal e que iria permanecer nos Estados Unidos. O parlamentar alega sofrer ameaças da parte do ministro Alexandre de Moraes. O ex-presidente Jair Bolsonaro também comentou a decisão do filho. Emocionado, ele disse, abre aspas, todo sacrifício é válido quando se quer um país forte e independente. Fecha aspas. E o presidente Lula demonstrou tranquilidade apesar do susto que passou na terça-feira quando o avião presidencial precisou arremeter. O fato aconteceu no aeroporto em Sorocaba, no interior de São Paulo, quando a aeronave tentava pousar. Também estavam no voo os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Luiz Marinho, do Trabalho, e o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Ricardo Capelli. O avião que levava a comitiva precisou arremeter por conta dos fortes ventos na região no momento que se preparava para pousar. 10 minutos depois, o avião desceu com segurança. Esse foi o segundo incidente com a aeronave presidencial. Em outubro de 2024, uma pane fez o presidente e sua comitiva ficarem quase 5 horas voando em círculos sobre a cidade do México, para gastar combustível e fazer um pouso seguro. E um frigorífico de Hortolândia, no interior de São Paulo, que armazenava quase 40 toneladas de carne imprópria para o consumo, foi fechado pela Polícia Civil no início desta semana. A polícia chegou até o local após investigações feitas com base em uma denúncia. Um homem de 43 anos responsável pelo estabelecimento foi preso em flagrante. Segundo a polícia, os agentes encontraram carnes armazenadas de maneira imprópria, sem etiqueta de prazo de validade e outras com aparência de estragada. A vigilância sanitária acompanhou a operação, fiscalizou e interditou o local. A perícia foi feita pela Polícia Civil. Toda a carne apreendida foi descartada pelo órgão de vigilância. E mesmo sem trabalhar desde 2021, 3 desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho, TRT do Rio de Janeiro, condenados por propina, ganharam quase 5 milhões de salários. Marcos Pinto da Cruz, José da Fonseca Martins Júnior e Fernando Antônio Zorzenon foram condenados pela Justiça pelos crimes de associação criminosa, peculato, corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro. Os magistrados chegaram a ser presos, mas tiveram as prisões revogadas. Mesmo afastados das funções, eles continuaram recebendo os salários brutos de 6,7 milhões. Na semana passada, os 3 foram condenados apenas que chegaram a 20 anos de prisão. Devem perder os cargos definitivamente, mas a decisão ainda cabe recurso.
Até lá, eles devem permanecer afastados e com direito à remuneração. E uma concessionária fechada há 20 anos no interior do Rio Grande do Sul escondia uma coleção de carros raros. Veja. Entre as relíquias estão 2 Fuscas 0 km. Eles foram fabricados em 1996 e ficaram quase 30 anos dentro de uma garagem lacrada com solda. Até a cera da lataria ainda é original de fábrica. A concessionária na cidade de Estrela, no Rio Grande do Sul, funcionou até 2001. Lá também foram encontrados um Fusca 1986, pouquíssimo rodado, um esportivo SP2 1975, com 8.000 quilômetros, e uma Santana Quantum, 0, modelo da década de 90. O dono da antiga concessionária morreu em 2022. A família aceitou vender as raridades depois de 5 meses de negociação. O valor não foi divulgado. Em abril, os carros devem ser expostos em Porto Alegre e depois devem seguir para a Flórida, nos Estados Unidos, onde vive o brasileiro colecionador que comprou as relíquias. Todo brasileiro é apaixonado por um Fusca. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.